Saul, o primeiro rei de Israel e a queda de um rei. Há cerca de 3.000 anos atrás, Israel era diferente de todas as nações ao redor. Enquanto outros povos tinham reis humanos, Israel tinha Deus como seu rei. O Senhor governava através de juízes que ele levantava para libertar e guiar o povo. Samuel era o último juiz e profeta, um homem fiel que ouvia a voz de Deus desde criança. Mas quando Samuel ficou velho, o povo de Israel foi até ele com um pedido que entristeceu profundamente o coração de Deus. Os anciãos se reuniram e disseram: Samuel, você já está idoso, e seus filhos não andam nos seus caminhos. Nomeie para nós um rei que nos governe, como tem todas as outras nações. Eles queriam ser como os povos pagãos ao redor, esquecendo-se de que eram especiais porque Deus era seu rei. Samuel ficou descontente e orou ao Senhor. Deus disse a Samuel: ouça a voz do povo em tudo que pedem, porque não é a você que rejeitam, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, eles me abandonaram e serviram outros deuses. Agora estão fazendo o mesmo com você, mas avise-os solenemente sobre os direitos do rei que reinará sobre eles. Samuel advertiu o povo: um rei tomará seus filhos para seu exército, tomará suas filhas para trabalhar no palácio, pegará as melhores terras, cobrará impostos sobre tudo. Virá o dia em que vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não responderá. Mas o povo insistiu: não! Queremos um rei para nos governar, para que sejamos como todas as outras nações. Então Deus disse a Samuel: ouça-os e dê-lhes um rei. Deus iria permitir que tivessem um rei, mas este seria escolhido por ele. Enquanto isso, havia um jovem chamado Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Saul era alto e bonito, de ombros para cima, era mais alto que qualquer homem de Israel. Externamente parecia a escolha perfeita para ser rei. Um dia, as jumentas do pai de Saul se perderam, e ele saiu com um servo para procurá-las. Depois de dias procurando sem sucesso, o servo sugeriu: há um homem de Deus nesta cidade, um profeta muito respeitado. Talvez ele possa nos dizer onde encontrar as jumentas. Eles foram procurar Samuel. Mas Deus já havia revelado a Samuel no dia anterior: amanhã, a esta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, e você o ungirá como príncipe sobre meu povo Israel. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: este é o homem de quem lhe falei. Ele governará meu povo. Samuel convidou Saul para um banquete especial, deu-lhe o lugar de honra e a melhor porção de carne. No dia seguinte, Samuel tomou um frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor te ungiu como príncipe sobre seu povo Israel. Você governará o povo do Senhor e o salvará das mãos de seus inimigos. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Saul e ele profetizou. Mais tarde, Samuel convocou todo Israel a Mispa para apresentar publicamente o novo rei. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre a tribo de Benjamim, depois sobre a família de Quis, e finalmente sobre Saul. Mas quando foram procurá-lo, Saul estava escondido entre a bagagem. Ele estava com medo e inseguro de assumir tamanha responsabilidade. Trouxeram Saul do meio da bagagem, e quando ele ficou no meio do povo, era mais alto que todos. Samuel disse: vejam aquele que o Senhor escolheu. Não há ninguém como ele entre todo o povo. E todo o povo gritou: viva o rei! Saul começou seu reinado com humildade, e Deus estava com ele. Logo surgiu a oportunidade de Saul provar seu valor. Naás, rei dos Amonitas, sitiou a cidade israelita de Jabes-Gileade e ameaçou furar o olho direito de todos os habitantes. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus veio sobre ele com poder. Ele convocou Israel para a guerra, reuniu 330.000 soldados e derrotou completamente os Amonitas. Foi uma grande vitória que estabeleceu Saul como rei guerreiro.
Depois dessa vitória, Samuel reuniu o povo em Gilgal e renovaram o reino ali. Samuel fez um discurso de despedida, lembrando o povo da fidelidade de Deus e advertindo sobre as consequências da desobediência. Ele disse: Se vocês e seu rei temerem ao Senhor e o servirem, tudo irá bem. Mas se desobedecerem, a mão do Senhor será contra vocês como foi contra seus pais. Nos primeiros anos, Saul teve sucesso. Ele lutou contra todos os inimigos de Israel: moabitas, amonitas, edomitas, reis de Zobá e filisteus. Deus estava com ele e dava vitórias. Mas lentamente, algo começou a mudar no coração de Saul. O orgulho e a desobediência começaram a crescer. O primeiro grande teste veio quando Saul estava em Gilgal, preparando-se para lutar contra os filisteus. Samuel havia ordenado: espere 7 dias até que eu venha oferecer holocaustos e sacrifícios de paz. Mas os soldados começaram a desertar com medo dos filisteus, e Samuel não aparecia. Saul ficou impaciente e ansioso. No 7º dia, Saul tomou uma decisão terrível. Ele mesmo ofereceu o holocausto, algo que só sacerdotes podiam fazer. Assim que terminou, Samuel chegou e perguntou: O que você fez? Saul tentou se justificar. O povo estava se dispersando. Você não veio no tempo marcado. Os filisteus estavam se ajuntando. Então me obriguei e ofereci o holocausto. Samuel respondeu com tristeza: Você agiu como tolo. Não obedeceu ao mandamento do Senhor seu Deus. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora seu reino não permanecerá. O Senhor já buscou um homem segundo o seu coração e o designou como príncipe sobre seu povo, porque você não guardou o que o Senhor ordenou. Saul havia falhado no teste de obediência. Ele colocou suas próprias preocupações acima da ordem de Deus, mas ainda haveria outra chance, um teste ainda maior. Deus ordenou através de Samuel: Vá e ataque os amalequitas. Destrua totalmente tudo que lhes pertence. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, crianças e bebês, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Era um mandamento de guerra santa, um julgamento divino sobre os amalequitas que haviam atacado Israel quando saíam do Egito. Saul reuniu um exército enorme e atacou os amalequitas. Mas em vez de obedecer completamente a Deus, Saul fez o que achava melhor. Ele capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e poupou o melhor do gado, ovelhas e cordeiros. Naquela noite, a palavra do Senhor veio a Samuel: Arrependo-me de ter feito Saul rei, porque ele se desviou de mim e não executou minhas ordens. Samuel ficou perturbado e clamou ao Senhor a noite toda. Pela manhã, foi encontrar Saul. Quando se encontraram, Saul disse alegremente: Bendito seja você do Senhor, executei a palavra do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então que barulho é esse de ovelhas que ouço? E o mugido de bois que chega aos meus ouvidos? Saul foi pego na mentira. Saul tentou se justificar novamente. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor seu Deus, mas o resto destruímos totalmente. Samuel disse: Pare! Deixe-me dizer o que o Senhor me falou esta noite. Então declarou uma das passagens mais importantes da Bíblia sobre obediência. Tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. A rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei. Finalmente, Saul admitiu: Pequei, violei o mandamento do Senhor e suas instruções. Tive medo do povo e ouvi a voz deles. Mas era tarde demais. Samuel disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o deu a outro, um homem melhor que você. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno o atormentava.
Deus enviou Samuel para ungir secretamente Davi, o jovem pastor, como o próximo rei. A partir daí, a vida de Saul foi uma tragédia de ciúmes, paranoia e declínio espiritual. Ele tentou matar Davi várias vezes, perseguiu-o pelo deserto e até consultou uma médium em desobediência direta à lei de Deus. No final, Saul morreu de forma trágica na batalha contra os filisteus. Ferido gravemente, pediu a seu escudeiro que o matasse, mas o homem recusou. Então Saul pegou sua própria espada e se lançou sobre ela. 3 de seus filhos, incluindo Jonatas, o melhor amigo de Davi, morreram no mesmo dia. Um rei que começou com tanto potencial terminou em tragédia e desastre. A história de Saul nos ensina lições poderosas, pequenos heróis. Saul tinha tudo para ser um grande rei. Foi escolhido por Deus, ungido pelo Espírito Santo, tinha aparência impressionante e ganhou grandes vitórias no início. Mas ele falhou no que mais importava: obedecer a Deus de todo o coração. Saul nos mostra que Deus não se impressiona com a aparência externa, mas com o coração obediente. Ele também nos ensina que obedecer parcialmente não é obedecer. Deus quer obediência completa. Saul obedeceu em parte ao atacar os amalequitas, mas desobedeceu ao poupar o rei e o melhor do gado. Para Deus, isso era rebelião. Aprendemos também que não podemos dar desculpas para nossa desobediência. Saul sempre tinha uma justificativa. O povo estava com medo, Samuel demorou, queriam sacrificar a Deus. Mas desculpas não mudam o fato de que ele desobedeceu. Quando Deus fala, devemos obedecer, mesmo que seja difícil ou não façamos sentido para nós. A história de Saul nos adverte sobre o perigo do orgulho e da inveja. Quanto mais Davi tinha sucesso, mais Saul ficava com ciúmes. Em vez de se alegrar com as vitórias de Deus através de Davi, Saul só pensava em si mesmo. O orgulho e a inveja destruíram o que poderia ter sido um reinado glorioso. Por fim, vemos que quando rejeitamos a Deus, Ele pode nos rejeitar. Deus é paciente e misericordioso, mas chega um momento em que Ele diz: basta. O Espírito de Deus se retirou de Saul porque ele persistiu na desobediência e rebeldia. Que advertência solene para todos nós! Se vocês querem aprender com os erros de Saul e ser obedientes a Deus em tudo, batam palminha agora. Lembrem-se, obedecer a Deus completamente é sempre melhor que sacrifícios e ofertas. Contem nos comentários o que vocês aprenderam com a história de Saul. Em que áreas vocês precisam obedecer melhor a Deus? Pais, se inscrevam no canal Pequenos Heróis na Bíblia para ensinar seus filhos sobre obediência verdadeira e as consequências da rebeldia. Deixem like se esta história os desafiou a examinar seu próprio coração. Compartilhem para que outras famílias aprendam essas lições vitais. O Deus que rejeitou Saul por desobediência é o mesmo que abençoa aqueles que o obedecem de coração. Escolham hoje ser obedientes. Até a próxima lição da Palavra de Deus.